Up está de volta com mais um episódio. Tá rindo do quê, cara? Eu tô rindo porque hoje, cara, eu tô um pouquinho cansado hoje, um pouquinho cansadito. Tá cansado, Um pouquinho. Cara? Porque, cara, fortes emoções hoje, o dia inteiro, entendeu? Entendi. Meu coração não aguenta. E hoje a gente vai falar de grandes expectativas e grandes decepções também. Temos grandes expectativas e grandes decepções pra poder conversar, né, Dan? Esse podcast a cabeça gigante, da pessoa cansada. É incrível como o raciocínio é liso, sabe? Mas eu tô feliz, cara. Eu tô feliz porque, olha só, a Márcia está aqui! De volta! Aqui. Semana passada eu não pude gravar. Mais uma semana, eu tô aqui. Yes! Continuo aqui. Uma semana de cada vez. O Quarteto Fantástico tá aqui, ó, pronto. Nossa, é verdade. Estamos aqui nós quatro hoje reunidos pela primeira vez em muito tempo, não é, Cardoso? Pô, que saudade, cara. Pô, eu tô muito feliz de estar aqui com nós quatro. Grande momento. Grande momento. Mas olha só, eu vou cortar aqui uma bola que o Coelho levantou pra mim, que ele falou que nós temos grandes expectativas, grandes decepções pra conversar. Por exemplo, hoje eu tive uma grande expectativa de que quando o Coelho encerrasse a transmissão dele lá da apresentação do Pokémon Presents, ele fosse o quê? Fazer uma raid lá pro Up, lá na Twitch, né? Porque eu tava lá ao vivo, né? Porque, pô, acabou a parada, eu comentei sobre os jogos pra caramba, a gente reviu os trailers, conversamos com o chat. Aí depois o que eu fiz? Eu voltei pra minha série lá do Pokémon Red, que eu tô fazendo todos os dias e tal. Aí, pô, o Coelho tava lá ao vivo, eu pensei, caramba, o Coelho vai, poxa, vai fortalecer aqui. Mas aí veio o quê? A grande decepção, pois não aconteceu. Então essa pauta de hoje, ela tá num dia propício, meu amigo Rodrigo Coelho. Porra, Dan, eu não vi que você tava online, mano. Porra, não foi. apareceu. Eu tava cansadaço, já berrando no microfone já há 3 horas, cara. Aí eu falei, não, vou fechar aqui e fazer raid. E aí eu tava contando de uma parada de grandes expectativas e grandes decepções também. Eu estava falando sobre esse assunto, cara. Que tipo, a Pokémon Company chamou o Andy, né, e outros criadores de conteúdo pra ir pra Londres lá. Chamou tudo, passagem comprada, mano, não sei o quê. E aí, tipo, na véspera, eles desconvidaram os caras. Que isso, cara? Porque tinha vídeo de Hack ROM no vídeo deles, não sei o quê. Então foi uma grande decepção disso. Aí eu tava comentando sobre isso na minha live. Aí eu abri, tipo, a listinha da raid, eu cliquei, tipo, nos primeiros nomes que tinham ali. Não tava o do Up, tá vendo? A próxima vez, a raid vem. Não tava do Up por quê? Porque provavelmente Suspeito. você não segue, né? Olha só a máscara. Sigo cara. E sou sub ainda, tá? Você não seja injusto comigo, Olha tá bom? aí, olha aí. Olha, Sim. entendi. A Márcia já segue o Up lá no Twitch? Não sei, gente. Expectativas, Tem que ver se eu ainda tenho aplicativo no Twitch aqui. Olha a pressão. É assim Eu que acabei de voltar. Pega leve comigo. Eu só tenho 4 anos. Eu só tenho 4 anos. O que eu tô fazendo aqui? Exatamente. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas, gente, peraí, primeiramente, como você tá hoje, Cardoso? Tá tudo bem contigo? Tudo bem, tô bem. Tô muito feliz, porque estou jogando jogos muito maravilhosos lá na live. Tá sendo muito divertido. Tá jogando o quê, cara? Conta pra mim. Então, eu comecei jogando o primeiro Zeldinha lá, né? Foi difícil pra caralho, mas foi muito legal. Eu gostei muito. Vou falar dele aqui no Up Indica. Olha aí. Aí depois eu comecei o Zelda 2, cara. E foi uma das piores experiências que eu tive em toda a minha vida desde que eu comecei a jogar videogame. O jogo é simplesmente inacreditavelmente ruim, cara. É absurdo. O negócio é coisa de maluco. Esse é triste mesmo, Se infelizmente. nem o Coelho tá defendendo o Zelda é porque o negócio é complicado. Não, o Zelda 2 é um caso à parte meio A bizarro. única pessoa que defende esse jogo é o Padre Edson. Um beijo, Padre Edson. Tamo Aí junto. ele segura na mão de Deus pra fazer isso. Exatamente. Tem que ser assim mesmo pra poder jogar o Zeldinha 2, viu? Porque além de ser ruim, é difícil, mano. Cara, mas assim, o primeiro era difícil, mas era um jogo bom, Mas era bom. de jogar. Um jogo bom de jogar. É difícil, mas é bom. O segundo não teve como. Aí, 1h30 de jogo, eu falei, e aí, chat? A gente continua ou a gente pode fingir que não aconteceu e a gente pula pro Link to the Past? Se o chat decidisse que eu teria que jogar, eu jogaria, de verdade. Eu jogaria. Mas aí o chat decidiu que não, que a gente ia pular pro Link to the Past. E, cara, eu tô gostando tanto, mas tanto desse jogo. É incrível. Sério, é maravilhoso. Tem sido divertido. É isso, tô bem. Que bom, cara. Fico feliz, cara. O primeiro jogo, o A Link to the Past é maravilhoso mesmo. O primeiro também é maravilhoso. Mas é isso. E você, Márcia, como você tá hoje? Eu tô bem, eu também tô um pouco cansadinha, tal qual o Coelho. Mas eu tô bem, tô feliz de estar aqui. Poxa, que bom. Hoje foi um grande momento, né? Porque hoje saiu o episódio... No dia dessa gravação aqui, saiu o episódio de Stray lá e a galera com uma metralhadora de amor pra Márcia na internet. Maravilhoso. Fiquei emocionada o dia inteiro. Pessoas são fofas. Incrível, o internauta, às vezes, ele é caloroso, ele
é amoroso. Não é só coisas ruins que vêm da internet, sabe? Tem gente sendo legal com você lá. Eu fico muito surpresa com A isso. nossa comunidade aqui do Up é pra cima, né, amiga? Exatamente. Não, a comunidade do Up a gente não tem nenhum comentário negativo. Só elogios. É verdade, é sobre isso. Mas então hoje vamos falar sobre grandes expectativas e grandes decepções. Por exemplo, grande expectativa, que alguém pergunte se eu tô bem. Grande decepção, ninguém perguntou, mas vamos seguir. Então, e vamos falar... Caraca, ele mudou a narrativa, ele conseguiu mudar essa narrativa, cara, é impressionante. É impressionante, cara. O Dan, é impressionante. ele consegue, sabe? Ele consegue. Ele vai indo assim, quando ele chega no assunto que ele queria. Dan, como você tá? Tudo bem, Márcio. Obrigado por perguntar. Muito obrigado. Eu queria saber mesmo. Tava muito interessada. Tava só esperando você terminar. Tá bem mesmo? Tô bem, amiga. Tô muito bem. Tô muito bem que estamos nós 4 aqui hoje. Não tem como não tá bem, né? Então tá bom. Yes! Exatamente. Mas aí, Dan, não que isso não seja importante, mas a gente tem um assunto muito importante pra falar, né? Fala aí, pô. Então, galera, a gente fez densas mudanças no nosso Catarse. Mas primeiro disso, a gente tem que voltar um passo atrás e falar algumas novidades que aconteceram aqui no nosso querido podcast, nosso querido Up, que é o seguinte: pra gente conseguir suprir uma demanda de trazer ainda mais conteúdo de qualidade pra vocês, a gente aumentou a nossa família do Up, nossa empresa familiar aqui, quase um jovem nerd da nova geração aqui. Sobe aí a música da grande família, por favor, Zabuzeta. No Exato. fundo, assim, sabe? O quase. A gente convidou uma pessoa, contratou uma pessoa para ser nossa designer / social media / tudo que a gente consegue colocar no mesmo aspecto ali. Ou seja, o apoio de vocês que conseguem manter o Up aqui vivo, tá fazendo pessoas serem contratadas. Olha aí, Dan, que coisa foda. Tá fazendo a economia girar. A gente já gerou mais empregos do que o Paulo Guedes. Olha aí. Olha, no sexteto do Up, 2 pessoas pelo menos estão recebendo aí o dinheiro, né? Exatamente. Como foi combinado aqui na transparência aqui do nosso público, todo o valor relacionado ao Catarse, ele tá indo pro nosso funcionamento básico, ou seja, que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade, claro que é uma marca do Up, assim, sempre produzir conteúdo de qualidade, e pra gente conseguir produzir conteúdo de qualidade, a gente precisa de profissionais na nossa equipe. Então agora a gente contratou uma designer pra ajudar a gente. Então tudo que vocês veem de capa bonita, de design de stories, de tudo, é a nossa designer / social media que tá tocando. E agora, galerinha, a gente vai ter mais coisa, hein? Vai rolar Reels, vai rolar TikTok, a gente tá se programando pra atender e pra fazer ainda mais conteúdo e pra entregar ainda mais conteúdo de qualidade pra vocês. A gente vai fazer dancinha. Exato. Né, coelho? Eu tô em silêncio aqui, a Márcia que falou. A Márcia vai fazer as dancinhas lá, tudo lá no TikTok. Exatamente. Eu vou fazer várias dancinhas. Eu sou a rainha da dancinha, vocês vão ver. Quero só ver se vocês vão estar lá no TikTok mesmo. Não, mentira. Olha, vocês estão falando isso aí, a galera vai cobrar, hein? Vocês vão Exato. ficar... Pô, a galera tava me cobrando OnlyFans esses dias Quem aí. não segue o Instagram do Up, @segue o Up, tá perdendo muitas coisas. Hoje o post que você fez foi genial, Cardoso. Lá Gostou? Adorei. Maravilhoso. Pô, teve muito clique, vou te falar que teve Usarei. mais. Safado. Maravilhoso. Mas só fazendo coro aqui o que o Cardoso falou, né? Na verdade, essa edição na nossa equipe já tá rolando há um tempinho, né, Cardoso? Ah, já tem uns 3, 4 meses já. Exatamente. É claro que no início a gente ainda não tinha certeza se ia ser em definitivo, se ela ia continuar com a gente. E aí o trabalho tá sendo bem legal. A gente fez no período lá do Xbox, né, no mês de junho, várias coisas extras saíram nas nossas redes e tal. Então deu muito certo, foi muito legal. E agradecemos muito a vocês aí que apoiam a gente lá no Catarse, fazendo com que o sonho sobreviva, que a gente possa continuar essa jornada aqui de criar conteúdo de qualidade, como disse o Cardoso. Exato. E a gente já fez algumas mudanças, cara, lá no nosso Catarse, e eu convido vocês a dar uma olhadinha lá e conferir, porque a gente deu uma repaginada nas modalidades de assinatura. Então, se você entrar aí no link que tá aqui sempre na descrição, né, que é o catarse.me/up, você vai ver que tem várias opções novas lá de assinatura, com recompensas diferentes e algumas adições também nas recompensas. Então, dá uma olhadinha lá. Por favor, considere apoiar o Up para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui, que é maravilhoso. Não, e uma coisa muito importante, Dan, que as pessoas têm que olhar, isso é muito importante. A gente não tá batendo nossa meta básica pra continuar existindo hoje, porque a gente teve que mudar essa meta e incluir o valor dessa designer, né? Sim. Então, hoje a gente não está batendo essa meta, então, galera, pra gente ter certeza que a gente vai continuar produzindo conteúdo aqui toda semana, conteúdo nas lives e conteúdo nas redes sociais, a gente precisa bater essa meta, é muito importante. E falta pouquinho, né, Cardoso? Falta 95% da meta. Falta muito 96. pouco. 96? É. Olha aí. Então, pô, galera, se vocês puderem dar um apoio pra gente continuar produzindo conteúdo com tranquilidade, sem ficar pensando todo mês, tipo, oh meu Deus, como iremos pagar as contas e como é que a gente vai conseguir se manter?
por favor, dá uma passadinha lá no Catarse e veja com carinho, porque tem várias opções que a gente preparou pra você. E, além de tudo isso, Jogadão, vem aí umas coisas novas no Catarse, e a gente tá full time agora trabalhando nisso, né? Exatamente. Quem olhar com atenção lá vai ver que já tem um gostinho lá de um vem aí, né? Um negocinho de manutenção lá. Então, por favor, cliquem no link, deem uma olhada lá, confiram. E, inclusive, quero fazer daqui uns agradecimentos especiais. Aliás, quero não. O Coelho fará os agradecimentos especiais para esses lindos que apoiam a gente no Catarse, né, Coelho? Cara, o Lucas e Silva Batista Pilau, pra começo de conversa, é um dos que tá mantendo aqui os nossos episódios acontecendo. Então, Lucas e Silva Batista Pilau, que nome maravilhoso que você tem. Muito obrigado pelo seu apoio. Mas peraí, é o Lucas e o Silva ou é o Lucas e Silva? Cara, só pode ser igual a Paula Benia. Não sei. Entendeu? Entendi. André e a Paula Benia. Vocês é que sabem. Mas pra mim, é Lucas e Silva Batista Pilau. É um nome maravilhoso. O Bruno Rato também. Atto. H-A-T-T-O. É um nome muito belo. Tipo Hattori Hanzo, né? É. Muito obrigado, Bruno. Estou lendo seu nome imaginando você com uma gravata borboleta, assim, cara, num evento de gala. Valeu por apoiar a gente. E você também, Arthur Luiz. Obrigado, hein? Nossa, coitado do É, Arthur coitado. Luiz. Não, dá uma porra do rato, que nome maravilhoso. Nossa, que lá. Ô, Márcia, por favor, faça melhor, Márcia, por favor. Arthur Luiz, muito obrigado pelo seu apoio, tá? Eu fico muito feliz por tudo que você faz pela gente. Seu nome é lindo também, tá? Seu lindo, Tô aqui maravilhoso. te imaginando com uma taça de vinho chiquérrima na mão. Eu só quero deixar uma observação aqui que o Arthur Luiz, se eu não tô maluco, é o nosso querido Arthur Cardoso, o O sindicalista. sindicalista. Que tá sempre lá nas nossas lives, cara. Um beijo pra você, Arthur. A gente te ama. Ele tá sempre lá nas nossas lives e ele só é nosso amigo não sei quantos mil anos. Mas tudo bem, Sim. é sobre isso. Exatamente. Um beijo pra você, Arthur. A gente ama você. Colhe nas lives também. A gente já falou muito de live aqui. Cardoso falou do Zelda, já falei do Pokémon. Vamos falar sobre grandes expectativas e grandes decepções, Márcia? Bora. A gente conseguiu superar. Essa agora é a maior intro da história desse É a maior intro, é verdade, a maior intro. Detalhe que eu falei, vamos falar não sei o que lá, Márcia. Aí o Cardoso, bora. Então beleza, não tem problema não. Você falou, Márcia? Eu não vi. Eu falei. Desculpa, deve ter cortado pra mim no Discord. Desculpa, amiga. Eu nem ouvi o Márcio. Aí, Acho tá que vendo? ele falou por cima ou ninguém ouviu mesmo. Você falou Márcia dentro da sua cabeça. Eu também não ouvi, não. Aí, ó. É que a Márcia tá dentro da minha cabeça e do meu coração, entendeu? É por isso. Aí Ah. é isso que acontece. Entendi. Então bora. Vamos nessa, amigos. Zabuzeta, puxa o... tururururu, tururururu. Da Cleópatra. Não precisa explicar, cara. A gente entender. Grandes expectativas, grandes decepções, amigos. Esse é um tema que é relativamente frequente nas nossas conversas e no mundo dos games isso acontece bastante, né? Eu acho que as pessoas elas costumam atribuir essas grandes expectativas que se tornam grandes decepções ao hype, mas eu sou um defensor do hype, eu não vou deixar, eu entendo, Ele até bateu na aonde que mesa. isso pode chegar. Eu bati na mesa aqui porque eu fico revoltado quando as pessoas falam: Coelho, como é que você pode ficar tão hypado assim e você vai se decepcionar? Mas, gente, hype é bom, é gostoso ficar hypado. Obrigado, tá vendo? É por isso que você tá de volta aqui pra você me entender Sim. nessa situação. Porque, ó, você quer ver o Dan? O que você acha sobre isso, Dan? O hype é o inimigo ou não? Olha aí, observa, Márcio. O silêncio ensurdecedor. Cara, olha, a gente aprendeu uma lição aí recentemente. Eu não queria ser a pessoa a falar sobre esse jogo aqui, sabe? Porque vocês não me permitem fazer isso. Caraca, é logo de primeira, mano. Tu já vai meter essa? Ué, aqui assim, a gente chega chutando a porta, entendeu? Não tenha. Eu acho assim, depois do Cyberpunk 2077, eu acho que o hype, ele foi ressignificado. As pessoas ficam com medo de hypar as coisas, sabe? Eu acho que o problema foram as pessoas hypando demais Cyberpunk. Tem esse ponto Eu acho que o também. problema foi o marketing que mentiu aí, né? Vamos combinar. Ah, sim, mas isso acontece direto. Isso não é exclusivo do Cyberpunk. É que o Cyberpunk, o hype, ele saiu do controle, né? Ele se tornou uma coisa, assim, de anos e de muita ansiedade, muita promessa em cima, né? E muita mentira também, né? Exatamente, teve muita coisa assim. O problema tá aí. Eu acho que, na verdade, tá dentro da gente. Quando a gente fala que o hype é o inimigo, é a gente que não sabe lidar com a realidade depois. Porque eu, particularmente, gosto da parte do sonho. Eu curto essa parte
parte. Tipo, vai ter um evento, vai ter uma parada, vai ter uma E3. Eu fico tipo, caramba, cara, será que aquele jogo que eu quero vai ser assim assado? Será que vai ter isso? Será que eles vão anunciar tais jogos? Eu acho legal, mano, as discussões que a gente faz, sabe? Esse momento é maneiro, porque pra mim é parte da celebração de você gostar de conversar com os amigos sobre aquele assunto que é o seu hobby, entendeu? E aí depois eu não fico puto porque tudo que eu queria não apareceu. Eu vejo lá o que apareceu, o que não apareceu, e eu cato as partes que eu gostei e eu me apego a elas. E é isso, é sobre isso. Um homem que tem total controle sobre suas emoções. O Coelho acabou de dar o segredo da vida aqui, é assim, gente. O que você acha, Márcia? Eu acho, olha só, eu vou mais ou menos parecida com o Coelho, assim. Eu não crio expectativas. Eu acho que a questão é não criar muitas expectativas. Você pode ficar ansioso e hypado, porque você acha que aquilo vai ser legal, mas eu acho que o tiro no pé é quando você cria expectativas muito específicas a respeito da coisa, de como você quer que a coisa seja. Ao invés de você ficar só esperando que aquilo chegue, você está aberto pro que vier, que eu acho que é o jeito certo de você ficar hypado. Você fica ali animado, fica ansioso, e aí quando chega você está aberto pro que vai ser a coisa, e não esperando que a coisa seja o que você imaginou na sua cabeça. Pô, no dia da gravação desse episódio aqui, né, rolou Pokémon Presents lá, né, que mostrou mais detalhes sobre os novos Pokémon lá, o Scarlet e o Violet, né, que saiu no final desse ano. E aí, sempre que vai ter um evento de Pokémon, sempre que vai ter alguma coisa de Pokémon, já começa aquela coisa, né? Ah, lá vem a Game Freak decepcionar todo mundo de novo, vai ser uma merda, o jogo vai tá feio, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu, como fã de Pokémon, eu costumo hypar com jogos, assim, né? Eventualmente a gente se decepciona aí com algumas coisas. Mas, de um tempo pra cá, eu aprendi a fazer isso que a Márcia falou, que é você não colocar expectativas demais. Na verdade, é você não colocar expectativas irreais em cima da coisa, sabe? Eu meio que já sei o que esperar de um novo Pokémon, a ponto de, tipo, se não for exatamente o que eu gostaria, também não é uma coisa que, tipo assim, poxa, eu não tava esperando isso, sabe? Acho que tem uma diferença, assim, do que a gente gostaria e do que a gente tá esperando. Exato. Sabe? Como é que é contigo, Cardoso? Eu queria saber. Ah, cara, eu tô sempre pronto pra me decepcionar. Esse é o segredo também, Cardoso. Esse é bom também. Esse é o fã de Cyberpunk falando. E aí você tá vendo como ele gostou muito de Cyberpunk. Exatamente. Tá vendo aí, ó, como é uma pessoa que ao invés de estar aí chorando e reclamando até hoje sobre esse jogo, ele curtiu. Eu gostei Tá também. vendo, amiga? É E isso comprou aí. uma estátua e uma edição de colecionador. Ele viveu o Caraca, sonho. esse dia foi tão legal. É tão bom gostar das coisas, amiga. No dia que você Exato. falou isso, você mudou minha vida, de verdade. Porque é muito mais legal você gostar do que você não gostar. Traz coisas muito melhores. É isso, eu percebi que a minha missão no mundo é falar pras pessoas, gostar das coisas é gostoso demais. E aí isso abre um terceiro olho na cabeça da gente, você fala, ah, é mesmo? Exatamente. E aí você enxerga a vida de um jeito diferente, porque gostar é melhor do que não gostar. Então você vai disposto a gostar. Eu adoro a trilogia nova de Star Wars. Eu gostei de Cyberpunk. Eu sou feliz É isso aí, nesses amiga. aspectos da minha vida. Nos outros, nem tanto. Mas, tá tranquilo. Isso não é o assunto, né? Isso aqui não É, entretenimento? Eu tô satisfeita. É o famoso ir de peito aberto. Justo. Assim, lógico, tem jogos que eu já normalmente ou eu crio um ranço prévio e aí eu não consigo jogar de jeito nenhum, ou eu, tipo, vou feliz da vida e ver qual é, e aí ou eu me surpreendo ou eu realmente acho ruim e deixo pra lá, sabe? Eu sinto que hoje eu sou muito menos contaminado pelo entorno do que eu já fui algum dia, assim. Eu acho que antigamente eu era muito contaminado pelo que as pessoas achavam já do jogo antes de jogar do que hoje em dia, sabe? Hoje em dia eu fico animado pra experimentar. Legal. Eu acho que isso tem a ver também com o quanto a gente tá acostumado com a indústria, com os jogos em si, a entender as nossas próprias expectativas. E um pouco de maturidade também, cara. Mas eu acho que principalmente conhecer. Isso que o Dan falou, Pokémon, eu já sei mais ou menos o que esperar. Tem muita gente que não tem a menor ideia do que esperar, não sabe. E aí, tipo, vai e aparece um bagulho que é muito, muito diferente do que ela idealizou na cabeça. E aí a pessoa fica meio puta, né? Mas é porque ela não tá acostumada, de repente, não acompanha a indústria há tanto tempo. Acho que isso tem a ver também, né? Um pouco de experiência. Faz sentido. Por isso que a gente se deixa levar também um pouco por falta de experiência, né, Dan? Total, também acho. E acho que o Pokémon é um excelente exemplo disso, porque muita gente sabe exatamente o que tá por vir, mas na cabeça, né, você espera que, sei lá, o próximo Pokémon vai ser, sei lá, mano, não sei o que as pessoas esperam mais, assim, sobre Pokémon, Ai, sinceramente. mas aí vocês têm que ser muito ingênuo também, né? É, exatamente. É um Pra pouco acreditar que o disso. próximo vai ser melhor depois de você
30. Mas eu também acho que existe um certo tesão das pessoas em reclamarem das mesmas coisas, assim, sabe? Eu acho também. Tipo assim, isso aqui é uma franquia que ela é X, ela é assim, ela vai continuar sendo assim, entendeu? Ela vai evoluir da forma dela, aos poucos e tal. Mas as pessoas, elas observam aquilo e esperam que aquela franquia ou aquele filme, seja lá o que for, vá se comportar de outra maneira, sabe? Tipo... Ah, não, porque Zelda evoluiu muito, então por que Pokémon não evoluiu? Porque Pokémon não é Zelda. Simples, sabe? É outra franquia, outro estúdio, outra galera fazendo, sabe? Tem outras demandas ali. Mano, mas isso é muito difícil da galera entender. É muito complicado pras pessoas. Você vai falar assim, é outro estúdio, é um estúdio menor e tal, não sei o quê, mas, tipo assim, pro usuário comum aqui no meu videogame, que é da Nintendo, eu tenho 2 jogos da Nintendo, o Zelda e o Pokémon. É essa a comparação, tá ligado? Uhum. Sim, e você coloca lado a lado, e os 2 jogos são de mundo aberto, mano. O Zelda é tão bonito, e o Pokémon nem tanto. O que eu tô querendo dizer é que pra gente é muito fácil explicar isso, porque a gente entende do funcionamento da coisa. Agora pro usuário comum, que é o cara que vai gastar 350 lá no Zelda e 350 no Pokémon, e os 2 tá escrito assim, Nintendo, pra ele é a mesma coisa, mano. 300, Cardoso, 300. Desculpa, 300. Uma diferença imensa. É verdade. Mas assim, uma coisa é fato, né? Quando a gente fala de promessas, eu citei o Cyberpunk antes e ele é um excelente exemplo disso, né? Do quanto foi prometido ao longo do tempo, aí a gente sai um pouco da cabeça do fã e a gente entra um pouco no marketing, né? A gente entra um pouco no que estão vendendo pra gente, né? Aí entra a coisa da decepção, né? Quando uma empresa anuncia um jogo e promete muitas coisas e aquilo não é cumprido e vem uma coisa que é completamente diferente do prometido, aí eu acho que é difícil a gente não se decepcionar, né? Principalmente quando você é uma pessoa que tá dentro daquele grupo das pessoas que estão esperando por aquilo. E eu acho que aí entra um pouco o título do nosso episódio, né? Que é das grandes expectativas e grandes decepções. Eu acho que quando a gente vê promessas não sendo cumpridas, né, Coelho, fica meio difícil não se decepcionar, né, cara? Cara, aí não é bem o hype da pessoa em si, né? O hype pessoal que a pessoa própria criou. É mais a empresa, a comunicação ser muito errada. E, tipo, você deu o exemplo ali do Cyberpunk, que foi prometido realmente muita coisa e, no fim das contas, eles não entregaram aquilo. A mesma coisa aconteceu com o No Man's Sky. A gente já fez um episódio inteiro sobre isso. Agora, existe o caso também, quem faz o jogo é diferente de quem faz o marketing do jogo. Então, por exemplo, o que aconteceu recentemente foi com Digimon Survive, que ele é um visual novel que tem batalhas. E as batalhas são táticas. Você ia falar visual novel, ia ser muito legal, cara. Visual novel. Repete que tava muito maneiro. O visual novel Digi evoluiu pra visual novel. E aí, cara, o que aconteceu foi que a equipe de marketing do jogo pegou, tipo, as batalhas do jogo e fez o marketing todo em cima dela. E aí, os caras colocaram isso tudo nos trailers. Era cena de anime e as batalhas. E aí, a galera foi comprar, e é um jogo caro, né? 300 conto também. A galera foi comprar e viu que era um anime jogável, sabe? Era um jogo realmente onde tem muito diálogo e escolhas. E a galera ficou puta, sabe? Aí começou aquela onda de review bomb dos usuários do Metacritic, dando 0 no jogo, porque, tipo, pô, que porra é essa? Só diálogo, só diálogo. E de fato, mano, a primeira hora de jogo você tem uma batalha, 2 no máximo se você rushar, entendeu? Então, a equipe de marketing que não passou bem a informação. Isso acontece também. Não é que o jogo não é aquilo. Os próprios desenvolvedores do jogo, em entrevistas, eles falam, olha, a ideia é que seja um anime jogável, que você vai escolher os diálogos, você vai ter as suas escolhas ali dentro do jogo. Mas a equipe que fez era diferente, a aprovação, certo, passou, porque de fato tudo que foi mostrado existe dentro do jogo. Só que os recortes que eles fizeram passaram uma mensagem diferente. E a galera se decepcionou. Mas, ô Coelho, te falar que eu não sou muito fã de Digimon, né? Então, assim, não sou um exemplo de pessoa que tava acompanhando muito de perto o marketing, etc, etc. Mas eu vi algumas coisas, vi alguns trailers, vi algumas matérias, né, das pessoas comentando e tal. E, mano, quando tava chegando perto do lançamento, eles soltaram, se eu não me engano, um famoso trailer antes do lançamento, né? Que é aquele trailer que mostra mais. E aí que eu vi que ele era uma visual novel. Aí eu olhei e falei, caralho, mas não tem nada a ver com o que eu tava achando que era. Eu acho que talvez eles não tenham sido muito claros ao longo dessa campanha do jogo, sabe? Pois é. Pelo menos a impressão que eu fiquei. Fora assim. que rolou uma coisa de nenhum jornalista ter recebido ele pra fazer análise, né? Com antecedência. Isso normalmente é um mau sinal, né, pro jogo, né? É verdade. Cara, mas o jogo é legal, mano. O jogo é legal, mas realmente... Eu, tipo assim, se ele fosse só visual novel, eu acho que eu ia gostar mais do que a parte dele de gameplay. Se fosse só um filme pra eu assistir, eu acho que eu ficaria mais feliz. Mas é porque eu não tenho muita paciência pra batalha em turno, não. Eu acho que essa paciência minha já morreu, já. Eu nem sabia que o Coelho ia puxar o Digimon. Foi um bom exemplo. O Digimon Survive saiu há pouco tempo aí, né? É que eu tô jogando ele agora. Vocês estavam falando do marketing errado? Teve algum outro jogo uns tempos atrás, não tem muito tempo, que rolou a mesma coisa. Venderam de um jeito, o jogo saiu como outra coisa. Não lembro qual jogo agora. Ah, tem tantos. São tantos. Eu quero fazer um episódio só disso. Jogos que o marketing vendeu errado. Um bom exemplo é aquele Anthem. Nossa, é Da mesmo.
EA, né? Da EA. Cara, esse jogo, tipo... Cara, os primeiros trailers, assim... Eu desafio alguém abrir aí o YouTube, botar os primeiros trailers desse game e não animar, mano. Porque os trailers eram animais, era tipo... Caralho, mecânica de voo muito foda, não sei o quê. E, no fim das contas, ele só é essa mecânica de voo aí, que é meio ruim, sabe? De controlar, o jogo não tem mais nada. E morreu, né? Eles enterraram o projeto. Não, esse aí foi com Deus. Cara, e era um hype, né? Marketing. Né? É coisa da decepção. Eu não sei se era isso que você tava querendo lembrar, Márcia, mas esse é um exemplo. Não era. Eu tenho a sensação que era um jogo que a galera reclamou muito. Eu vou dar uma história muito nada a ver aqui. Mas, tipo assim, as pessoas reclamaram muito. Eu peguei pra jogar depois que as pessoas já tinham parado de reclamar. E aí eu gostei. E aí todo mundo ficou tipo, meu Deus. E aí quando eu fui ver como tava sendo os trailers e, enfim, o marketing no geral, eu falei assim, gente, mas é outro jogo. Mas não faço a menor ideia de que jogo era esse. Então, pode ser qualquer jogo. Não sei. Márcia, você sentiu isso com Death Stranding, Márcia? É Death Stranding! Era este jogo. É o contrário, eu não gostei. A história é a mesma. As pessoas só que... falaram bem e eu não gostei. É a mesma história, só que é o contrário. Entendi. É isso. Talvez o outro era Detroit Become Human. Mas Death Stranding pra mim foi isso. Ah, eu gostei do Detroit. Detroit é muito bom. Tipo assim, eu vejo os problemas do jogo, mas eu acho um jogo muito bom. Os problemas do jogo que é o cara que fez o jogo, mais do que necessariamente o jogo em si. Mas, enfim, Death Stranding, pra mim, o marketing vendeu um jogo que não é o jogo. É total isso. É, de fato, não dava pra entender nada mesmo dos trailers. Não, dava pra entender que era outro jogo. Um jogo muito melhor do que o jogo que é. Mas quem sou eu pra vir aqui falar de mal de Death Stranding? Quem é você pra falar mal do tuiteiro Hideo Kojima? Então, o twitteiro de Hideo Kojima eu gosto. Agora, o Hideo Kojima que fez Death Stranding, eu não sei. Mass Effect diz: como game designer, Kojima é um ótimo tuiteiro. Caraca. É isso. Daqui a pouco vamos botar fogo na minha casa, dando cuidado com as coisas que você fala aí, ó. As citações que você põe. Mas, amiga, você tem lugar de fala. Você comprou o jogo. Eu comprei física. o jogo no lançamento. Olha tá? aí. Eu fui numa loja, com dinheiro no bolso e comprei. Então eu posso Amiga, falar. existia isso nessa época ainda? Amigo, Você ir numa então, loja? me passaram um esquema que tinha uma loja em São Paulo que era mais barata. E aí eu fui lá e comprei lá. Justo. Aconteceu isso. Igual os homens das cavernas faziam. Igual nossos Australopithecus. antepassados. Sim, Saudades. exatamente. Cara, um exemplo bom, né? Um exemplo ruim, na verdade, de jogo que decepcionou muita gente foi o Mighty Number 9, né, Coelho? Esse a gente tem história pra contar, né, Coelho? Nossa senhora, mano. Hoje eu descobri que o Dan foi trouxa igual eu, que a gente foi apoiador do Kickstarter. Tá vendo? Em vez de vocês apoiarem o Kickstarter de Mighty Number 9, vocês tinham que estar apoiando o nosso Catarse, tá ligado? Porque a gente não decepciona. Eu espero. Mas caraca, mano. O Mighty Number 9, eu tava vendo os e-mails. Eles ainda me mandaram o jogo na versão errada. O print que eu mandei tem o e-mailzinho lá, né? Que eu mandei, olha, galera, vocês me mandaram a versão errada. Eu tinha escolhido outra versão e tal. Aí eles, foi mal, não sei o quê. Eu acho que eu nunca recebi o jogo, mano. Que isso? No fim das contas. Por causa dessa confusão. Que possível. isso, velho? Mas aí tu recebeu o dinheiro de volta, pelo Eu menos? não lembro direito, é que tem tanto tempo, mano. E eu me lembro de ter comprado o jogo na Steam depois pra ver. Porque eu queria a versão de Wii U, cara. Eu tenho a versão de Wii U, infelizmente. Você tem a versão de Wii U? É. Era essa que eu queria. Eu lembro que, tipo assim, durante muitos anos a gente ia recebendo aqueles project updates, né? Aqueles updates do Kickstarter. Parecia que o bagulho não andava pra frente, não andava. E eles iam fazer umas fitinhas super legais do jogo. Eu nem sei se chegaram a existir essas fitinhas. Cara, eu era backer de uma versão que tinha um pendrive que vinha o jogo dentro. Era muito foda essa versão. É que foi, sei lá, quase 10 anos essa parada também, né? Se eu não me engano, o Kickstarter dele, acho que foi em 2014. Nossa, 8 anos. Cara, só pra contextualizar a galera, porque já tem tempo isso, teve um período aí que o Mega Man tava basicamente morto. Agora, de volta, faz um tempinho que a gente não tem, mas a gente teve Mega Man 11, né, e tudo mais. Era melhor que continuasse morto. Ah, não, Mega Man 11 é legal, vai. Tá. Mas, nesse período, muita gente pedia por um novo Mega Man, e o criador de Mega Man falou, cara, eu vou abrir um Kickstarter e fazer o meu próprio Mega Man com o meu próprio estúdio. E esse foi o Mighty Number 9. Sim, é o Keiji Inafune, né? Que é o que criou o Mega Man, né? E que não tá mais na Capcom também, né? Sim, sim. Só que o jogo saiu uma bosta. Realmente, o jogo é muito ruim mesmo, cara. Cara, o jogo é horrível, o jogo é triste, assim, é pouquíssimo inspirado, pouquíssimo carismático. Tudo que tem no Mega Man e que funciona no Mega Man, que é o carisma, é o charme do jogo e, cara, tudo aquilo ali, pra quem jogou Mega Man sabe do que eu tô falando, tudo isso não tem no Mighty Number 9, sabe? Cara, e eles fizeram, tá aí o marketing errado de novo que a gente tava falando, Márcia. Eles fizeram uma arte conceitual 2D com fundo animado, tipo
tipo, do robozinho numa cidade com os carros futuristas passando ao fundo, no estilo artístico muito lindo em 2D. E aí, no fim das contas, o jogo, ele era num 3D, tipo, muito sem inspiração, sabe? Genericão. Tava pensando aqui, será que a gente vai chegar ao final desse episódio com a conclusão de que não existe jogo ruim, existe jogo que foi vendido errado? Olha, existe jogo ruim sim. Ah, existe, Sim, Márcia. mas assim, se eu te vender que o jogo é ruim, você vai saber o que você tá comprando. Mas aí você não vai comprar, né? Não, tudo bem. Não estou falando que seja uma abordagem certa. Mas, né? Não sei. A Márcia tem razão. Porque, tipo assim, vai dizer que tu nunca entrou, tipo, sei lá, na Netflix pra assistir um filme muito ruim, sei lá, Sharknado da vida. Às vezes você quer ver um filme Pra se ruim. divertir. Sharknado não é ruim. Me perdoa, cara. Sharknado não é ruim. Um filme à frente do seu tempo. É verdade, Lu verdade. Coelho, você não entendeu esse filme, entendeu? Eu não entendi. Você não alcançou Muito ainda. avançado. Sharknado, ele não é ruim. Ele só é pro momento especial da vida de cada pessoa. Você vai saber o momento. Quando você der play e você entender a O genialidade. Sharknado, ele chega na hora certa que você precisa. Exato. Ele é tipo aquele livro do Paulo Coelho, tá ligado? O Alquimista. Todas as pessoas que eu conheço que falam bem desse livro falam assim: você precisa ler O Alquimista no momento certo da sua vida. Só aí esse livro vai fazer sentido pra você. Só que você não sabe quando é o momento certo. Ninguém te avisa. Como é que eu vou saber? O Paulo Coelho vai me ligar? Alô? Assim como virar fã de BTS. Exato. O BTS te encontra no momento certo. Amiga, é assim como o Chorão falou. O Chorão disse: dias de luta, dias de glória. Mas ele não avisou quantos são de cada um. Exato. Entendeu? Então, no momento que acontecer, vai acontecer. E é isso. Entendi. Esse é o mistério da vida, né? É descobrir do que Chorão estava falando exatamente. Não, né? ele estava falando de dias de luta, dias de glória, mas ele não especificava quantos iam ser, entendeu? Ah, entendi. Ele não foi específico, né? Exato. Ele só falou da Tá ordem. certo. Ô, gente, eu queria puxar um jogo aqui. A gente falou agora do Might Number 9. Eu queria puxar um aqui que eu e a Márcia vivemos essa história juntos e que eu tenho certeza que marcou muito aqui as pessoas que ouviram o nosso podcast, marcou a gente também, que foi o nosso querido Marvel Avengers, né, cara? O jogo dos Vingadores. Bota a trilhinha aí, ô Zabuzeta. Bota o sininho. Quando mandou no nosso grupo o tema deste episódio, eu pensei, qual jogo eu tive uma grande expectativa e uma grande decepção? Aí eu pensei, nenhum, porque eu não tenho grandes expectativas e dificilmente eu tenho grandes decepções. Mas aí eu me lembrei do Avengers. Aí você me pergunta, você tinha grandes expectativas a respeito? Não, eu tinha baixíssimas expectativas a respeito. E mesmo assim ele conseguiu ser uma grande decepção. Eu acho incrível. Ele conseguiu se superar na sua mediocridade. É impressionante, né, cara? Era o jogo que você falava assim, esse jogo vai ser uma bosta. E aí ele foi lá e falou assim, ah é? Então agora você vai ver. E foi. Pior ainda. Amigo, eu fico não me sei. perguntando que, tipo assim, os caras tinham os Vingadores na mão. Os Vingadores. Amigo, o que rolou? E os Vingadores no seu auge, né? Exato. Tipo, lançar um jogo dos Vingadores agora, que ninguém tá nem aí. Pô, agora ainda vai. Agora, vamos lançar os Vingadores lá em 2001. Foda-se, né? É mais um jogo de herói. Mas, gente, principalmente quando ele foi anunciado, os Vingadores estavam muito em alta. Cardoso, o que aconteceu, Cardoso? Você que é um homem de sabedoria. Cara, eu tenho uma teoria que, na verdade, é uma teoria bem que qualquer um poderia tirar, então eu não sou nenhum inteligente nem nada. Mas... a minha teoria é o seguinte, cara. Quiseram abraçar uma árvore enorme pra fazer esse jogo com duas pessoas, pô. Por que eu quero dizer isso? Pegaram um estúdio que não tinha nenhuma experiência com um jogo em serviço, nenhuma, zero, e quiseram fazer um jogo em serviço, cara. Pra quê? Se eu já posso pegar meu Fortnite aqui e botar a skin de todos os Vingadores, mano. Pronto, já é o jogo em serviço que tem a skin de Vingadores. Eu não preciso criar um outro jogo pra isso, cara. Porra, quer fazer um jogo de serviço? Faz direito, sei lá. É jogo de algoritmo, né, amigo? Amiga, é exatamente isso aí. A galera olhou e falou assim, a gente tem os Vingadores. Vamos pegar um ótimo paralelo. Vingadores e Guardiões da Galáxia. Pô, o jogo dos Guardiões da Galáxia é muito bom. Por quê? Porque eles olharam e falaram assim, vamos fazer um jogo do Guardiões da Galáxia aqui, ó. Vamos fazer essa coisa aqui. E vamos seguir isso aqui. Os Vingadores, eles falaram assim, não, vamos ganhar dinheiro com esse jogo. O que que o jovem gosta? Ah, o jovem gosta de Fortnite. Então mete um Fortnite aí. Ah, o jovem gosta de Vingadores. Mete um Vingadores. Ah, o jovem também gosta de historinha. Mete a historinha. E aí eles foram, tipo, jogando tudo ali dentro e uma coisa não combina com a outra. E aí fica uma farofa. E como tem 500 coisas, ninguém focou em coisa nenhuma. E aí virou uma bagunça que é aquilo lá. Mas, amiga, você concorda comigo que foi aí o princípio do fim dessa era de ouro da Marvel? Amigo, não tinha pensado a respeito, mas agora que você falou, eu acho que o jogo dos Vingadores, quando saiu, ele balançou as estruturas do universo. E foi isso o pontapé inicial pro Sim. fim da era de ouro
da Marvel. E o Zé Bonelli não conseguiu dar a volta por cima depois Lá disso. vem o Zé Boné de novo. O Zé Bonelli não conseguiu dar a volta por cima depois disso, amiga. Então eu tô achando que esse aí foi o começo do fim. Ô, Márcia, eu acho que a Márcia talvez não pegue o contexto, porque ela não tava nesse episódio, mas o Zé Boné é o Kevin Feige, tá? Feige, Eu ia sei lá. perguntar quem era o Zé Boné, mas quando vocês começaram a falar, meu cérebro fez essa ligação. Então, eu não queria perguntar pra caso não fosse. Eu ia ficar decepcionada. Mas que bom que é. Eu queria dizer que, mais uma vez, cunhamos um termo na internet, hein? Porque hoje todo mundo chama ele de Zé Boné, mas quem chamou de Zé Boné primeiro foi a gente. Foi aqui. Ouviu primeiro aqui. Exatamente, assim como o velho do Zelda. Acho que o problema do Avengers também, aí mais uma vez a gente entra no mesmo papo, né? Tipo, era a promessa em cima de um jogo dos Vingadores, assim. Eu acho que, por exemplo, o Marvel, aquele Ultimate Alliance lá do Nintendo Switch, ele é um jogo que ele não tem esse marketing do Marvel Avengers e ele é um jogo muito mais legal. É um jogo que entrega uma experiência muito mais coesa, né? E muito mais divertida mesmo pro jogador ali. E ele não teve todo esse marketing que teve o Marvel Avengers. Estava sendo feito, pô, a Square Enix estava por trás. Teve aquele trailer lá das armas dos Vingadores. Então você esperava uma coisa muito grandiosa e no fim era isso aí. Era aquilo lá. É. Quando eu li na pauta aqui os Vingadores, eu fiquei assim, gente, por que esse jogo é ruim? Eu não consigo apontar, assim, tipo, uma coisa muito concreta, sabe? Porque são muitas coisas. É É verdade. um conjunto de muitas coisas. E aí eu não sei, porque ele é muito genérico. Eu acho que se não fosse um jogo Vingadores, era aquele jogo que você fala, um jogo qualquer, alguém tentando fazer um jogo. Não sei. Mas caramba, como que você pega um negócio que é, tipo, a coisa mais famosa do momento e transforma numa coisa tão ruim? Eu acho inacreditável esse E jogo. aí, a gente pode traçar um paralelo pra primeira grande decepção da história dos videogames, né? Que é o jogo do ET do Atari, né, Dan? Nossa. esse Olha aí só, é a história se clássico. repete. É, esse aí é clássico. Pena que né? não enterraram. Os Avengers. Teria feito bem pro mundo. O Zé Boné tá pra ninguém nunca tentando. O mais. Zé Boné tá enterrando. Ele vindo na casa de cada um pegar o jogo pra enterrar. Olha, o meu jogo é digital, mas pode enterrar o meu PlayStation Ele 4. vai enterrar Não seu tem PlayStation. problema. Pode levar meu PlayStation, enterra junto com o Avengers. Não tem problema, não. Eu deixo. Pode que deixa pra lá, eu abro mão. O Switch não. O Switch deixa aqui, por favor. Ah, bom. Já tava tenso aqui. Não, o PlayStation não sai jogo pra PlayStation mesmo? Então tá bom. Mas o Switch. Olha. Caraca, de graça, mano. De graça. Não, assim, né? Tá aí falando, eu só tenho um PlayStation 4. E aí? O que eu faço? Se o Zé Bona vier aqui enterrar meu PlayStation, você acha que é assim? Cara, tá parecendo aqueles filmes de slasher, tá ligado? Tipo, vai vir o Zé Boné aqui em casa. A gente começa a fazer terrorismo nas crianças hoje em dia, assim, ó. Se você não se comportar, o Zé Boné vai vir aqui e vai instalar Vingadores no seu Switch, hein? Aí a criança fica A criança quieta. tá fazendo uma merda na rua, olha o Zé Boné, olha o Zé Boné. E a criança dá um susto. Ele vai enterrar, ele vai Igual enterrar. aquele vídeo do menino chorando quando fala do Gustavo Lima. A criança, olha o Bolsonaro, a criança chorando, tá ligado? É maravilhoso. Cara, a história do ET é tão legal e tão bizarra ao mesmo tempo, porque é exatamente isso, né? Era uma propriedade intelectual que tava no seu apogeu, no seu auge ali naquele momento, nos anos 80, né? Acho que foi nos 80? É, né? É, acho que é. por E aí, cara, os caras falaram assim, mano, esse negócio aqui faz um sucesso do caralho, vamos fazer um jogo disso aqui, faz todo sentido, o Atari tá bombando aqui. E, cara, o jogo conseguiu explodir um videogame, mano. Explodiu um videogame, porque, tipo assim, o Atari já tava passando por muitos problemas de jogo, tipo, que não funcionava muito bem, porque não tinha um controle dos jogos que eram criados pro Atari e tal. Tem tudo isso nos documentários relacionados a esse jogo, né? E aí, cara, o negócio foi um hype tão grande, esse jogo do ET, e quando as pessoas viram o que era, mano, cara, os caras tiveram que enterrar as cópias do jogo num deserto. O melhor é isso, não é piada, não é jeito de falar, eles literalmente enterraram. Exato. É a parte que o filme fica bom, né? É, tipo assim, não é, sei lá, Nintendo deixar offline a loja do Wii U, sei lá. Os caras literalmente enterraram de verdade uma terra, na terra, areia, botaram lá milhares de fitas e enterraram. E falaram assim, cara, É maravilhoso. incrível isso, né? E não só isso, num documentário, eu não lembro o nome do documentário, tenho que procurar aqui. Eles encontram as fitas, mano. É, os caras vão atrás das lá. fitas, isso é maravilhoso. Pô, né? é maravilhoso. Tem um documentário sobre, mas eu recomendo muito pra quem tá ouvindo e não assistiu. Em 2020 saiu aquela série GDLK,
na Netflix. Eu acho que é aí, não, que eles desintegram. Não, é um documentário chamado Atari Game Over, de 2014. Ah. tá. Então, nessa série, GDLK, eles citam isso. Eles entrevistam os desenvolvedores. Assim, porque eu não lembro de ter assistido um documentário só do ET, mas eu assisti esse de DLK. Mas eu lembro que eles entrevistaram os desenvolvedores do ET, o jogo. E aí eles falaram que foi justamente, tipo, eles tiveram uma IP muito grande e aí a galera falou assim, o nome se sustenta, então meio que faz qualquer coisa. Acho que foi uma vibe meio assim e deu um prazo muito curto. Então, assim, exato. eles fizeram o que deu pra fazer. E no prazo muito curto e, enfim, né, num esquema péssimo pra desenvolver um jogo. E aí deu no que deu. Sim. E ninguém aprendeu essa lição até hoje, né? Cyberpunk. A arte leva tempo, galera. A arte leva tempo. E jogos são o quê? Arte. Exatamente. É isso. Videogame é arte, então, Márcio? Eu estou afirmando desde o meu primeiro dia aqui. Exatamente. Eu vou deixar aqui na descrição uma matéria da BBC, que é uma entrevista com o cara que fez o jogo. E lá tem as fotos, né, desse lance que o Cardoso citou, dos caras escavando lá pra achar as cópias do jogo. Foi no Novo México essa parada aí, das cópias do jogo. Maravilhoso, cara, isso aí. Mano, é tem umas sensacional. fotos, tipo assim, de uma escavadeira. Escavadeira mesmo, É inacreditável, mano. É incrível. É incrível. É inacreditável. Eu acho que talvez esse seja o caso mais famoso, né, cara, de decepção relacionada assim. Eu acho que talvez pra galera que tá ouvindo agora e que é um pouco mais jovem, assim, né, não alcance tanto quanto o ET foi importante, cara. Isso não me alcança, tá, Dan? Eu sei que te alcança o coelho, mas não me alcança o quanto o ET foi importante. Eu só sei porque eu estudei a pauta. Não, eu Não também sei não. porque você me colocou no meio disso aí. Eu também não Cardoso. entendi porque que eu fui citado, não. Pô, o coelho já é pai de família, mano. Que porra é essa? Eu tenho só 16 anos, eu não sou nem maior de Não, idade Márcia- ainda. a Eu não Márcia sei é o que você. você está falando. Exato. Gente, mas eu quero saber uma coisa. Eu quero saber quais foram as nossas decepções, cara. Porque a gente citou aqui algumas que conversam um pouco com a gente, né? Tipo Might Number 9, o Cyberpunk e o Avengers. Mas eu queria saber as pessoais, assim. Cardoso, me fala uma decepção sua, cara. Cara, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu queria falar de novo. Pokémon Sword and Shield. Olha aí. Cara, Um ataque direto à minha pessoa. um ataque direto ao Zé Pokémon lá, o velho Pokémon que apareceu lá na Zé apresentação Pokémon. hoje. É assim, seguinte, na época que o Sword and Shield saiu, eu tinha, há pouco tempo atrás, jogado X e Y do 3DS. Não que eles tenham lançado perto, nada disso, mas é porque eu joguei Mas é tarde tão mesmo. bom XY. E, cara, eu me apaixonei tanto pelo XY. Tanto. Eu amei tanto aquele jogo. Sério, eu acho pra mim, ele é o melhor Pokémon já feito, XY. De verdade. E aí, eu tinha acabado de comprar o meu Nintendo Switch. Eu comprei, logo no lançamento, assim. E aí, tipo assim, se eu não me engano, o Sword and Shield ainda saiu, uns 2 anos depois que o console saiu? É, por aí. Por aí. E eu tava, cara, numa expectativa tão grande. Porque, tipo assim, aquele período de 2017 até 2020, o Switch, ele não teve tanta coisa. Tipo assim, beleza, teve 2 grandes jogos que são fodas demais, que é o Zelda e que é o Mario. Mas, tipo, ele passou 2 anos ali, tipo assim, lançando pouca coisa, não tinha tanta coisa pra jogar. E depois que ele começou Não, ele a ter teve coisa pra caralho, só que os grandes lançamentos eram relançamentos, né? Sim, eu tô falando, tipo assim, mais de coisas do Switch, lançamentos pro Switch, mas pra mim, pro meu uso, eu senti que ele ainda tava engatinhando, sabe? Para as coisas que eu queria jogar, eu senti que ele ainda tava engatinhando. Cara, e aí quando teve o anúncio do Pokémon, cara, eu hypei tanto, ainda mais porque mostrava aquelas áreas abertas e aquela coisa da Wild Area, e aí eu só vi um trailer, que foi o primeiro trailer. E aí eu falei, não vou ver mais nada porque eu quero jogar o jogo, não quero estragar a surpresa, beleza? Aí eu não vi mais nada, não vi ninguém falando sobre o jogo, tipo assim, eu deletei o jogo da minha memória e falei, quando lançar eu vou jogar. Comprei o jogo no lançamento. Tá aí mais uma lição de vida. Não compre o jogo no lançamento. Exato, comprei o jogo no lançamento. Abri o jogo. Pô, falei, caralho, é agora. Na primeira tela, apertei o botão de virar a câmera e a câmera não virava. E eu fiquei, ué, por que a câmera não tá virando? Não era pra virar? Pokémon agora não vai ter câmera? E a câmera não virava, mano. E aí foi minha grande decepção. Porque eu achei que fosse ser uma parada, eu achei que fosse ser uma coisa, tipo, mais do que ele tá tentando ser hoje, e ele não era, cara. E eu fiquei tão decepcionado, eu fiquei tão triste. Mas assim, eu até joguei o jogo até o final e tal, mas tipo assim, aquele negócio de só na Wild Area poder mexer na câmera e poder ir atrás dos Pokémon
mãos ali e eu fiquei muito desanimado, cara. E o conteúdo do jogo é meio pouco também. É o base, né? Se você não tem a DLC. Sim, e eu nunca joguei as DLCs, eu joguei só o jogo normal A mesmo. DLC é o melhor que o jogo tem, mano. É verdade. Pô, isso é muito triste, mano. Isso é muito triste. Isso é muito triste. A gente já falou muito sobre Sword and Shield aqui, mas eu acho que o grande problema, mano, é que é essa coisa da expectativa mesmo, né? Porra, pela primeira vez o Pokémon recebendo um jogo principal num console que você vai poder jogar na TV, sabe qual é? Tipo, beleza, tinha saído o Let's Go Eevee e o Let's Go Pikachu, mas eles não são jogos principais, né? Eles são spin-offs ali, uma experimentação e tal. O Sword and Shield, porra, era pra ser uma parada assim, sei lá, velho. Parece um Frankenstein, sabe qual é? Tipo, eles fizeram um jogo aqui de um jeito, agora vamos colar o Wild Area aqui, que foi feito de outro jeito, a gente cola aqui nesse jogo, sabe? E claramente não é muito coeso, né? Eu gostei bastante de Pokémon Sword and Shield, me diverti bastante. Eu também gostei. Mas, assim, tem umas partes ali que eu me decepcionei bastante em termos de expectativa. E olha que eu não tinha muita, eu simplesmente joguei com o coração aberto, assim, sabe? Sem esperar muito. Quando eu cheguei naquele momento fatídico do vilãozinho lá, que você vai lutar contra ele, que acaba virando um líder de ginásio lá, cara, é muito legal, porque você chega, o cara tem uma banda, mano. E aí, caraca, que maneiro, tá a galera lá, tipo, se preparando, vai ter a banda. E ele pega o microfone e tu fala, caralho, maneiro, a oportunidade perfeita pra Pokémon fazer, igual eles fazem nos animes, cara. Várias musiquinhas iradas nos animes, cara. Aí só vem linha de diálogo, linha de diálogo, linha de Caralho, diálogo. não tem voz. Não é uma música com ritmo. É só tipo uma coisa meio pra simular, pra gente abstrair na nossa cabeça que tem alguém tocando uma guitarra ali e a galerinha gritando no fundo e a boca do personagem mexe e não sai voz. Cara, é ridículo aquilo, mano. Isso foi uma E aí você decepção. fica pensando se o Switch não tá com problema, né? Tipo assim. Caralho, sim, alguma coisa, um bug, porque é muito feio. E não é tipo um marketing errado. Não, o próprio jogo, você chega na hora, o personagem pega o microfone, mano, e abre a boca e não sai som, sabe? É muito ruim, mano. Essa parte aí foi zoada. É a pior parte do jogo pra mim. Pô, e a parte do Pokémon, o lendário girando reto, assim, todo duro, como se fosse um cachorro empalhado, mano. Sei, mano. Tá dentro ali do contexto pra mim. Eu tô acostumado com o personagem meio durão ali. O resto do jogo inteiro foi assim. Não, mas aquilo ali é demais, Coelho. Aquilo ali é um pouquinho demais. Concorda É comigo, feio, por é favor, feio. que aquilo ali é um pouquinho demais, assim? Não, é feio, mas aquilo não me ofendeu pessoalmente como a parte da música, entendeu? Justo. E você, Coelho, qual a sua decepção, cara? Cara, tem algumas que são um pouquinho tristes. Vou citar algumas rapidamente. Assim, o meu Final Fantasy favorito é o diferentão. É o Final Fantasy Crystal Chronicles. E aí, cara, eles lançaram uma versão do Final Fantasy Crystal Chronicles que era tipo um relançamento de DS que eu não tinha jogado. Eles colocaram no Wii, que chama Final Fantasy Crystal Chronicles Echoes of Time. Só que é uma merda, mano. Não tem nada a ver com o jogo original. Tipo, eles adicionaram multiplayer. Eu falei, caraca, que da hora, vou poder jogar multiplayer. Cara, é muito ruim jogar esse jogo, porque ele não preenche a tela pra você jogar. Como o DS tem duas telas, ele exibe aquela tela na TV, só que ela fica quadrada. Eles não refizeram o jogo, sabe? E aí, tem a outra tela também. Só que não dá pra ver direito, porque a resolução é muito baixa. Eles só colocaram um jogo de DS no Wii, sabe? Como a resolução é muito baixa, você tem uma opção no controle que você aperta mais ou menos no botão do Wii, e aí ele aumenta a tela, que seria a tela de cima do DS na sua TV, ou diminui ela pra aumentar a tela de baixo do mapa. É horroroso. Sério, pior experiência. Eu detestei esse jogo no Wii. Isso pra mim foi uma experiência muito, muito decepcionante, porque eu comprei a mídia física, toda bonitinha, eu adoro esse jogo. E, Coelho, o Crystal Chronicles, ele foi relançado de novo agora e te decepcionou outra vez, né? Também, mano, também me decepcionou, porque eles tiraram do jogo a parte que fazia dele especial, que era o multiplayer. Eles cagaram todo, porque o multiplayer do jogo é sobre a jornada. Você tá saindo um ano pra viajar com seus amigos, atrás daquela gota de Mir, que sai da árvore mágica lá, pra você trazer de volta, pra salvar sua vila ali, e preencher o cristal que mantém a sua vila viva, né? E então é um jogo sobre memórias, que você cria com aqueles amigos naquela jornada. Só que na versão recente que eles fizeram, você não tem uma jornada com seus amigos. Você, tipo, tem que criar uma sala, e aí os seus amigos, eles entram só em uma missão, e essa missão nem vale pra eles. Depois eles saem da missão. Aí você vai pra outra fase, tem que criar uma nova sala, com uma nova missão. É horroroso. É tipo, o jogo é sobre criar memórias com seus amigos, e eles tiraram essa parte, então ficou horroroso. Não gostei. Fiquei bem triste com isso. Cara, deprimente. Mas o mais recente, cara, é tipo assim... Dan, tu gosta de RPG, Dan? Fala pra mim. Eu gosto, cara, eu gosto de RPG. Gosta. Márcia, você gosta de jogo de fazendinha? Gosta de um Stardew Valley? Claro. É bom, né? É gostoso, né? Sabe que, tipo, o melhor jogo que eles fizeram antes do Stardew Valley, assim, que o Stardew Valley, inclusive, pegou muita coisa, né? Foi o Rune Factory. O pessoal
pessoal que fazia o Harvest Moon, eles fizeram um jogo de fazendinha maravilhoso, né? Só que você podia também ter elementos de RPG e entrar nas cavernas pra lutar, tipo no Stardew Valley, coletar minérios e tal. E no Rune Factory, além da fazendinha e além do RPGzinho, das coleções ali das cavernas e tal, você também podia pegar os monstros. E os monstros, tipo no Pokémon, não é exatamente igual ao Pokémon, mas você que podia usar essas criaturas pra te ajudar a cuidar das fazendas. Tipo uma criatura que cospe água. Você coloca ela pra ficar regando ali a aguinha. E além disso, ainda tinha a parte de relacionamento clássica do Harvest Moon, do Stardew Valley. Então, tipo assim, é uma série maravilhosa. E eles anunciaram sei lá, 4 anos antes do lançamento do Rune Factory 5, o novo grande jogo do Rune Factory, que ia ser a primeira entrada do jogo nos jogos AAA, né? Porque antes era um orçamento um pouco menor e tal. E aí eles lançaram o jogo. Só que aí eles tiraram tudo que o jogo tinha de legal, assim, do foco na fazenda, do foco no combate, do foco nos bichinhos, e eles colocaram todo o foco principal do jogo no relacionamento. E aí meio que, tipo, você tem as outras partes, só que virou meio que mais um visual novel do que um jogo de fazenda, que você tem um RPG e os bichinhos ali, sabe? E caraca, isso foi muito decepcionante pra mim, porque eu entrei pra jogar um jogo de fazendinha e comecei a jogar um jogo de relacionamento. Muito diálogo, muito diálogo num jogo de fazendinha. E aí eu falei, putz, mano, eu só quero plantar a cenoura. Pelo amor de Deus, me deixa plantar a cenoura. Eu só quero plantar uma cenoura. Cala a boca! Me deixa plantar a couve! Eu não quero conversar, eu quero plantar uma cenoura. Pois é, mano. Aí eu fiquei bem decepcionado, porque era uma série que eu tinha muito próximo do meu coração, assim. O jogo é legal pra quem quer essa parte mais de relacionamento e alguns elementos profundos de fazenda também, mas muito mais foco na parte dos personagens do diálogo e das menininhas lá, dos menininhos, enfim. Justo. É isso. E o Mario Strikers, né? Só que a gente já fez um episódio sobre isso. Me decepcionou bastante, assim, em termos de conteúdo. Bem zoado. Essas foram as minhas decepções mais recentes aí. Justo. Eu quero puxar uma da Márcia. Márcia, sei que você não é de guardar rancor. Eu tenho uma. Eu lembrei aqui agora. Que bom que você não me chamou primeiro. Já falei várias vezes, não sei nem se vale a pena trazer de novo esse assunto aqui. O Donkey Kong Tropical Freeze. Que saudade Caraca, disso. Que é saudade. mesmo, cara. Flechada de novo, mano. Quando eu tô esquecendo... Gente, esse episódio eu voltei com tudo, hein? Falei mal de Death Stranding, falei mal de Tropical Freeze. É isso aí, voltei. Amiga, eu achei que você fosse falar do 12 Minutes. Amigo, o 12 Minutes, ele ainda tem coisas boas ali. Tipo assim, o que me decepcionou foi que faltou uma pessoa ali no time que fala assim, então, você não acha que isso aqui tá meio errado? Faltou uma mulher ali, falando, vamos ter uma visão um pouco fora da caixinha aqui? Faltou isso, mas tirando isso, é um jogo ok. E eu não tava num hype tão... Foi antes de eu ter, né, mudado meu mindset pro hype. O Donkey Kong foi antes de eu ter mudado meu mindset. Eu fiquei muito hypada pra jogar um Donkey Kong. Porque eu tinha jogado o de Wii, ele tem um nome, que eu não sei qual que é, mas o que saiu antes do Tropical Freeze. É o Donkey Kong Country Returns. Eu joguei ele. E ele eu falei, caramba, esse jogo é muito legal. Ele é muito diferente do Donkey Kong do Super Nintendo, que eu amo, mas é um Donkey Kong muito bom. Ok, joguei, me diverti, fui feliz. Aí, o que aconteceu? Vai lançar o Tropical Freeze. Aí eu fiquei anos, porque eu não tive um Wii U. Aí eu fiquei muito tempo com aquilo na cabeça, esperando esse jogo. Quando eu finalmente tive a oportunidade de comprar esse jogo em meu Nintendo Switch, veio a decepção, que é aquele jogo. Eu sou a maior hater desse jogo. Eu já tentei fazer as pazes com ele. Não dá. Não é que ele é mal feito, mas eu acho ele um jogo tudo igual. E difícil demais, sem propósito. É isso, pra me matar o Donkey Kong ali. Eu não consigo compreender como, Márcia, como... Amigo, pra mim esse jogo, visualmente, ele é todo igual. Tudo é igual. Claro que se você olhar detalhadamente, você vai ver que é diferente. Mas quando você olha, assim, de longe, sabe, uma distância, quando você bate o olho, pra mim todas as fases são a mesma fase. E eu acho ele muito difícil. Mas um difícil que, não sei, não é um difícil tipo, sei lá, tipo um Celeste, que faz sentido ser difícil, ou que você tem que, né, é um jogo que realmente a sua progressão é pela dificuldade. Pra mim ele só é difícil, por nada. Sei lá. É, tanto que na versão de Switch a Nintendo até tentou mudar isso, porque foi uma reclamação que muitos tiveram nas análises do jogo original no Wii U. Sabe, eu não sei o que rolou ali. Eu real não sei. Porque assim, a pior parte eu acho que é o visual, porque o Donkey Kong de Super Nintendo, eu acho que ele tem um visual perfeito até hoje. Pra mim é um dos jogos mais lindos já feitos. Eu gosto muito do visual dele. E aí assim, chegou
pegou nesses novos, ok, com uma coisa meio genérica pra mim. E aí quando chega nesse, já tem esse visual, esse 3D, que eu sinto uma coisa genérica, uma vibe genérica. No outro eu também sentia, mas no do Wii, as fases eram mais diferentes entre si. Pelo menos é a lembrança que eu tenho. Talvez se eu jogar hoje em dia eu tenha outra percepção depois do Tropical Freeze. Mas eu lembro de que as fases eram bem diferentes entre si. No Tropical Freeze eu joguei, assim, vários mundos, não terminei, porque eu me amo. Eu não quis causar um transtorno muito grande pra mim. Mas eu fiz, sei lá, uns 4 mundos, e pra mim tudo tem a mesma cara. Tem uma fase ou outra que é diferente. Tipo assim, uma fase que tem um negócio. A fase que tem, tipo, uns fantoches dos bichos da floresta atrás, assim. É a única fase um pouco mais diferente, mas mesmo assim, quando você olha ela é igual a todas as outras fases. Não sei. Parece que é sempre as mesmas cores, independente de onde você tá. E aí eu acho isso meio chato, porque parece que eu tô jogando uma fase muito longa pro resto da vida. E ainda tem a coisa da dificuldade. Sei lá, o controle eu acho o Donkey Kong meio duro também. Não sei, é um jogo que eu fico muito chateada. Eu queria muito ter gostado, porque eu gosto muito do Donkey Kong do Super Nintendo. Mas não me desce, não dá. Justo, tudo bem. O clima pesando aqui, né? Todo mundo meio triste. Eu vou viver com isso. Olha, Márcia, uma vez eu fui à casa do Coelho, nós gravamos um vídeo juntos. E aí eu me lembro que o Coelho, ele falou assim, o meu jogo de plataforma favorito Eu ia falar isso agora. é o Tropical Freeze. E eu nunca mais esqueci isso. E aí eu lembro que ele falou, eu falei, caramba, nossa, é um jogo moderno, né, e tal. Legal. Plataforma 2D é a favorita. É, sim. Então E aí eu tenho certeza que enquanto a Márcia fala essas Coelho palavras... chorou, ele desligou o microfone pra chorar. Amigo, eu não quis te ofender, te atacar. Eu Falei sei. isso de um lugar de muito respeito. Só quis ofender e atacar o jogo. O jogo. E os R$150 que eu choro até hoje, de ter pago. Você jogou ele no Switch também, Márcia? Não, eu joguei só no Switch. Ah, tá, entendi. Eu quase quis comprar um Wii U pra jogar esse jogo. Que bom que Deus Teria sido uma interveio. decepção maior, né? Maior ainda. Então, assim, há males que vem pra bem. Eu choro até hoje. O real, choro até hoje R$150 que eu gastei. Eu fico muito chateada disso. Muito chateada. Eu gostaria que a Nintendo me ressarcisse com uma carta de Reembolsasse. desculpas. Coelho, você que responde pela Nintendo, por favor, faça alguma coisa. Eu vou resolver isso, Márcio. Coelho, o meu Pix e o meu endereço pra carta também. Eu vou te ligar mandar. pro Miyamoto. Fica tranquilo. Obrigada, amigo. Gente, eu vou puxar o meu aqui. Eu tinha 2 aqui que o Coelho riscou aqui na pauta, porque ele disse que eu não posso falar mal dessas coisas, né? Que é o Pokémon Sun e Moon e o console Nintendo Wii U. Mas tudo bem, eu não vou falar sobre eles não, Coelho. Eu vou falar de outro. Ah, que bom. Então vai. Eu vou falar sobre Star Fox Zero. Ah, não, esse também não pode. Esse não pode é o cacete. Esse pode sim. Olha, gente, a decepção que eu senti com Star Fox Zero é uma coisa, assim, que me faltam palavras, mas eu vou tentar. Eu amo o Star Fox do Nintendo 64. Eu amo. É um dos jogos da minha vida. Inclusive, eu rejoguei ele há pouco tempo, no 3DS, e me apaixonei de novo. Cara, como ele continua fantástico, sabe? Como ele continua brilhante. E a gente tava carente, né, cara, de um Star Fox. E, mano, o Star Fox Zero, que é daí do falecido Nintendo Wii U, cara, visualmente, ele é maravilhoso. Cara, tudo que vem desse console é uma merda, mano. É impressionante, cara. Que isso, cara? isso? Tem um monte de coisa boa no Wii U, cara. O que tem no Wii U, cara, de bom? Breath Ô, of the louco, Wild, Mario Kart ué. 8. Mario Kart 8, Smash Breath Bros. of the Wild. Smash. Donkey Kong Tropical Freeze. Paper Mario. Esse eu gosto. A esse eu Nintendo, ela gosto. lançava um jogo por ano no Wii U, mas pô, quando lançava... O Super Mario 3D World, mano, pelo amor de Deus. É, o 3D World é muito legal também. Todos os jogos que eles relançaram no Switch pra poder fazer sucesso. Exatamente. Então, diferente de todos esses aí que a gente citou agora, o Star Fox não é um bom exemplo. Talvez por isso que ele não tenha sido relançado no Nintendo Switch até hoje. Porque, Pois cara, ele é um jogo que, assim, ele tenta replicar a estrutura do Star Fox 64. Claramente ele não consegue, ele se perde entre muitos problemas. O principal, na minha opinião, que são os controles mesmo, né? Por ele tentar usar o joypad do Wii U, ele acaba confundindo você demais. Porque há momentos do jogo, o Coelho jogou, o Coelho sabe do que eu tô falando. Há momentos do jogo que você não sabe se você olha pra TV ou se você olha pro joypad. E se você olha pra um e não olha pro outro, você se perde, você se atrapalha, você deixa passar alguma coisa. Pô, mas você não acha que, tipo, se adaptasse ele pro controle normal, não seria um jogo maneiro? Porque eu tô olhando aqui e tô achando interessante. Mas realmente esse negócio do Gamepad deve ser uma merda. Então, eu acho que sim, Cardoso. É por isso, tudo que o Tanta tá falando é perfeitamente correto, mano. Esse jogo, ele só dá pra jogar de 2. Porque daí cada um controla a sua própria tela, entendeu? É, eu nunca joguei de 2, eu só joguei sozinho e foi uma experiência... Se você jogar, eu acho que você vai ter uma experiência bem melhor. Cara, esse jogo, olha só que coisa. Eu peguei ele no lançamento, eu fiz review desse jogo e foi tão triste. Eu tava tão animado, sabe? Eu era o review. Foi tão triste. Gente, eu me lembro do título da minha review. Ela tá no ar até hoje, lá no Jogazeira. Acho que ela saiu da MTV, essa review. Amei esse jogo, me deu depressão.
Nintendo, pague a conta do meu terapeuta. Aí, Nintendo tem 2 Pix pra fazer. E os dois do Miyamoto, hein? O título é o seguinte: Star Fox Zero nunca foi tão triste se sentir perdido no espaço. Caraca, pesado, Exatamente. pesado. Eu achei poético. Poético. Cara, porque tipo assim, você pensa, né? Você pega aí, até o próprio No Man's Sky que a gente já citou, né? Qual é a graça do No Man's Sky? Você pensa em espaço, você pensa em estar ali, pô, você quer desbravar aquilo ali, é um universo pra você se perder e se surpreender, né? E o Star Fox, ele é isso, cara. Tinha umas rotas diferentes lá e tal, obviamente, um jogo muito mais limitado, na época do 64, olha quanto tempo tem esse jogo. E ele consegue emular essa sensação com perfeição, sabe? De você se deixar levar pelaquela aventura ali do Fox. E nesse do Wii U, ele te deixa perdido também. Só que da pior maneira possível, sabe? Você fica com raiva, você fica frustrado quando as coisas vão começando a dar errado e você sente que não é culpa sua. Você sente que é culpa do jogo. E isso é a pior sensação, cara. Quando você tá jogando um jogo em que você se sente frustrado e você sabe que não é culpa sua. Não é que, esse jogo é difícil. Não, esse jogo ele tem um problema, sabe? E o Star Fox, ele tem um problema, sabe? Eu acho que se ele fosse relançado, se ele fosse adaptado, né, aí com os controles, pensando no Nintendo Switch. Primeiro que eu acho que ele ia vender pra caralho, porque tudo no Switch vende pra caralho, e as pessoas iam dar uma nova chance, o que seria ótimo, mas eu prefiro que a Nintendo faça um novo Star Fox, sabe? Esqueça esse que jogo. a Nintendo enterre no deserto, é isso que você tá falando? Olha, Manda pro espaço, pô. maravilhoso. É poético até. Cadê aquele lá que queria comprar o Twitter lá, que mandou um carro pro espaço? Manda, como é que é o nome dele? Esqueci, Um cara. outro Zé Elon Boné. Musk. Elon Musk. Ele é Zé Boné também? Não, ele é Zé... Ele tem uma essência Zé Boné. Eu acho que só que talvez não use tanto Zé Boné. Ele tem uma essência sapatênis, talvez. Ele tem dinheiro pra caralho, né? Compra todas as cópias do Star Fox, faz assim, ó, estou comprando, quem quiser me vender, eu pago $500. Aí ele vai lá, compra todas do mundo e joga tudo no espaço. Olha só que bem que ele ia fazer. Isso é maravilhoso. Você venderia, Coelho, a sua cópia do Star Fox Zero por $500? Eu acho que ele Venderia. podia pagar até mais. Por $500 venderia? Pô, venderia e compraria uma casa. Exatamente. Com $500 você compra uma mansão. Olha, sabe o que é a melhor coisa desse jogo? Não é o jogo em si. É a caixinha dele, né? É tão bonitinho. A caixinha é linda. Não, é aquele filminho que a Nintendo fez, cara. Aquela animação que ela fez com o Star Fox. É lindo Ô, aquilo. Coelho, sabe o que eu acho dessa animação? Eu acho ela uma covardia. Porque ela é maravilhosa. É. E aí, ela vende... É aquela coisa que a gente tá falando, gente. O Era pra eles terem marketing. feito o quê? Um desenho horrível. É esse que eles tinham que ter feito. Um desenho horrível. Que a gente já ia saber. Entendeu? Fazia um desenho igual a temporada Black White lá do Pokémon, que é um lixo. Então, fazia um negócio assim. Sabe? Que aí você já pensa, tá, é uma merda. O jogo vai ser uma merda também. Mas não. Eles fazem um desenho maravilhoso. Cara, deixa eu falar uma coisa. Eu gostei do jogo, tá? Eu acho que ele é um jogo que não é pra ser jogado de um, não. Só que assim, o que me decepciona em relação a esse jogo é que o Shigeru Miyamoto, lendário game designer, cara, que sempre foi referência de, cara, como é que você deixa os controles mais intuitivos? O trabalho dele sempre foi esse, né? Ele foi o culpado dessa jogabilidade do Star Fox Zero. O pessoal, quem fez esse jogo foi da Platinum Games, tem entrevistas onde eles falam que era muito difícil manter os 60 frames por segundo do jogo com as duas telas, mas o Miyamoto insistiu tanto nisso que eles tiveram que fazer de algum jeito funcionar ali, né? E tem entrevistas, cara, que o Miyamoto defende a jogabilidade, né? Ele fala assim, comparado com outros jogos, é um pouco complexo. Há muitas maneiras de como os videogames entretêm o jogador. Uma delas é o processo de entender como um jogo funciona. Eu juro pra vocês que ele meteu essa. Que há muitas maneiras de você se divertir com o jogo. Uma delas é você entender como ele funciona. E o processo de dominar os controles. Aí ele falou que o mais divertido é você meio que entender como você dominar os controles. Que vai ser um processo difícil, demorado, mas depois que você fica bom nele, é aí que você vai encontrar satisfação. Ai, olha o Kojima aí, ó, aprendendo. Ai, depois de 60 horas o jogo fica bom, tá, gente? É um processo. Eu vou resumir o que o Miyamoto disse. Se você não for um completo imbecil, você aprende o jogo e ele fica bom. É isso. Não é isso que ele quis dizer? Foi mais ou menos por aí. Eu juro pra você, eu acho que ele realmente acredita nisso, que, pô, realmente, se você entender ali, você entra no flow ali do jogo e tal, mas isso é uma coisa tão não Miyamoto de dizer e defender, sabe, que, sei lá, pra mim isso foi muito bizarro. Mas é isso, mano, concordo contigo aí. E esse foi o último jogo dele, né? Foi, agora ele tá nos filmes, né? Ele tá trabalhando no filme do Super É Mario. isso, cara. Ele queria se aposentar, mano. Ele falou assim, quer saber? Foda-se. Sabe? Faz essa merda aí, entendeu? Ah, não gostou? Foda-se também, entendeu? Vai lá na minha sala e reclama comigo. Aí não tem mais, entra lá, não tem mais sala. Ah, foda-se. Assim não é mais problema meu, entendeu? Lançou o jogo e não é mais problema meu. É isso. Eu só tenho uma frase. Se filha da puta voasse, não se veria a luz do sol. Vamos pro Up Indica? Vamos sim, vamos sim, vamos sim.
Vai lá, Cardozito. O que você tem pra indicar pra gente hoje? Conta pra gente. Cara, então, olha que curioso. Olha como o mundo dá voltas. Estou aqui para indicar The Legend of Zelda 1986. Olha aí, cara, porra. eu joguei ele em live, inteiro em live. Foi muito divertido. O povo me viu lá passando raiva pra caralho jogando o jogo. Tipo assim, as pessoas falaram muito pra mim, tipo, não joga o primeiro, o segundo jogo, é muito ruim, não sei o que, não sei o que. Mas, cara, eu me apaixonei tanto pelo primeiro jogo, porque ele tem ali já tudo que a gente ia ver no Breath of the Wild, cara, de verdade. Todos aqueles elementos, aquelas coisas que não tinham nem nome ainda direito, tipo a White Sword, que é basicamente todo o conceito da Master Sword. Então, ele é de fato uma aventura que te jogam ali naquele mundo, e é um jogo de mundo aberto, o que é muito curioso pra aquela época, né? É um jogo muito difícil, mas é um jogo, cara, que é muito recompensador. Quando você termina o jogo, assim, você entende aquela jornada e você entende, tipo, como foi a gênese da coisa, né? Como tudo nasceu. E tem sido muito interessante esse processo de pegar a franquia Legend of Zelda e começar lá desde o primeiro jogo. Que a gente vai vendo cada elemento que foi sendo passado, o espírito do jogo, como é que a gente chegou onde a gente tá hoje e tal. E, cara, eu recomendo muito. Ele tá disponível no Nintendo Switch Online. Tem uma versão lá que vem com várias armas, várias coisas. É bom você ter um guia. Eu usei guia também, então tá tudo certo. Mas é um jogo muito gostoso, apesar de difícil, pra você entender, tipo, de onde as coisas começaram, sabe? O 2 não tem nada a ver, mas o primeiro é bem legal. Bravo É muito demais. legal mesmo. E você, Márcia? Eu vou indicar uma série que eu assisti ontem e ela me pegou muito surpresa, que chama Calls, tipo ligações, da Apple TV. É uma série que é quase um podcast, porque não tem imagens, não tem atores atuando com seus corpos, apenas com suas vozes. Mas cada episódio é uma ligação entre algumas pessoas e assim, não tem como dizer sobre o que é, porque cada história, uma história é mais doida que a outra. O desfecho é sempre muito doido. Dá levemente um medinho, assim, mas é bem de leve, então assim, saiba disso quando for ver. É muito legal porque quando você fala assim, caramba, por que eu vou ligar minha TV pra ficar vendo texto na tela? Porque fica só o texto do que as pessoas estão falando, e aí fica um fundinho, tipo, sei lá, uns fundos... Tinha alguma coisa que tinha esse fundo, algum tocador de música, assim, quando você ligava seu computador lá nos anos 2000, que aí fica uns troços passando atrás. E aí fica o diálogo da galera, e sempre é uma ligação, a conversa é sempre numa ligação entre as pessoas, e aí é uma coisa, assim, histórias muito legais, e tipo, vai muito pra um lado que você não espera. E vou aproveitar, deixa também pra recomendar o jogo Stories Untold, que tem a mesma vibe. Então, se você, por um acaso, jogou Stories Untold, você vai gostar da série. Se você já assistiu a série, joga Stories Untold, porque você vai gostar também. Eu Interessante. vi essa série, achei muito legal. É muito legal, porque você fala assim, gente, como que eu só ficar ouvindo um negócio vai ser legal? E é muito legal, a história é muito imersiva. E eu acho que as histórias funcionam muito bem justamente porque você não vê o que tá acontecendo. Porque aí você imagina as coisas na sua cabeça e aí as coisas ficam mais aterrorizantes, assim, ou mais doidas. Quando você só imagina, você não vê de fato o que tá acontecendo. Então é muito legal, real, muito legal. Não, e é aquele negócio que, tipo assim, vai atingindo um nível que você não espera. Tipo assim, o negócio vai escalando de uma maneira, tem uns episódios que, tipo assim, você começa tudo bem, e aí a parada vai escalando, quando você vê, sei lá, tem alienígenas invadindo o planeta Terra, sabe? E é de um jeito diferente. É uma coisa meio, sei lá, Love, Death and Robots, talvez. Mas mais doido. Tipo, uma sensação um pouco além, assim. É muito legal. E tá na... Não sei se você falou, amigo. Falei, eu acho que sim, na né? Apple TV, tá, amigo. Isso. Melhor serviço de streaming do mundo. Muito legal. Muito brabo. E você, Coelho, qual a sua indicação? Eu tô com medo da minha indicação ser a mesma que a sua, Dan. Cara, eu vou te falar, eu tô completamente envolvido, imerso, apaixonado por Xenoblade Chronicles 3. Olha aí. Caraca, mano, é o jogo que eu mais tenho jogado. Eu passei, tipo, o final de semana virando noites. É aquele jogo que, tipo assim, cara, eu tô levando pra todo canto, assim, assim que eu tenho um tempinho eu paro, jogo um pouco. É muito bom, mano, eu tô adorando, assim. O jogo, ele já me pegou, tipo, nas primeiras 4 horas, assim, já teve um momento emocional ali que eu falei, caraca, essa parte aí pegou no meu coração, que deu aquela marejada no olho, entendeu? E aí, umas 10 horas de jogo aconteceu de novo, tem uns plot twists, assim, que vão acontecendo, e é um jogo que não tem muita pressa de contar a história dos personagens e o envolvimento entre eles, só que também não fica enrolando, eu não achei, eu li muitas análises sobre o game,
falando que o início do jogo é enrolado. Mas eu acho que a primeira hora dele é enrolada. O início do jogo não achei enrolado, assim, se você olhar no esquema grande, né? Que o jogo tem, sei lá, 40 horas, não sei quantas horas tem. Eu não achei o início dele enrolado. Eu tô gostando muito, cara, de duas coisas nesse game. A história é muito boa, isso eu acabei de falar já, mas as outras coisas que eu queria citar é o fato da batalha ser muito boa e o fato de eu, se eu não quiser, eu não preciso ficar me preocupando muito com ela. O que eu quero dizer com isso? Tem hora, cara, que eu só quero grindar, eu quero sair andando pelo mapa e chegar até o outro lugar que eu tenho que chegar, enquanto eu como alguma coisa e tal. Eu pego o Joy-Con na mão e eu saio caminhando com os meus personagens, porque o jogo eu posso mudar a dificuldade a hora que eu quiser. Eu coloco no Easy e no Auto Battle. Tipo, o Auto Battle, ele não funciona pra chefes, ele não funciona pra os inimigos mais fortes que tem no mapa, as coisas importantes. Mas pra você atravessar o mapa sem se preocupar em ficar, tipo, queimando a mufa contra os inimigos comuns, ele é muito tranquilo. Os personagens vão batalhando e eles meio que falam entre si durante a batalha, eles se zoam quando acaba a batalha e tal. E dependendo do relacionamento que você vai construindo com os personagens, a interação entre eles vai mudando. E eu passei a prestar atenção nisso, eu achei isso bem interessante. E eu tenho aproveitado muito a batalha, a hora que eu tô prestando atenção no jogo, porque é um sistema que ele vai crescendo. É muito maneiro a forma com que ele vai escalando a quantidade de possibilidades que você vai tendo. E também, a hora que eu não quero, eu simplesmente boto no Auto Battle e eu vou jogando, sabe? E continua sendo interessante visualmente de assistir aquilo acontecendo. E assim, não é como se o Auto Battle fosse tipo, agora eu tô jogando automático e não tô fazendo nada. Não é, porque o jogo ele tem um gerenciamento muito legal também. Tipo, depois que você passa de level, as artes que você coloca nos seus personagens, todo lugarzinho que você para pra salvar, você cria umas gemas que você vai formando a sua estratégia que você quer ali dos seus oponentes. Essas coisas todas, mesmo se você tá no Auto Battle, eu acho que é uma forma que as pessoas que não gostam da batalha do jogo podem muito bem aproveitar ele, porque ele é muito mais do que só o sistema de batalha. E mesmo jogando no automático, você tem muito o que fazer pra gerenciar ali os seus personagens e curtir a história do jogo. Então, eu achei ele bastante versátil positivamente nesse sentido, dar essa escolha pros jogadores, e eu tô gostando muito mesmo da história do jogo, cara. É isso, joguem Xenoblade Chronicles 3, o jogo é melhor do que eu tava esperando. Eu tô jogando também o Xenoblade, mas essa não é minha indicação, porque eu ainda não sei se eu tô gostando totalmente do jogo. Eu já gostava muito dos outros, então eu sou total público-alvo, assim, sabe? Justo. Eu não sou o caso. Mas acho que a gente vai fazer um programa sobre o Xenoblade em breve, Coelho. E aí a gente vai poder discutir mais e falar mais sobre essas coisas. Mas legal, cara. Eu fico feliz que você tá curtindo. É um jogo que a galera tá gostando bastante, né? A recepção foi bem calorosa. E você, Dan? Conta pra gente. Cara, a minha indicação são 2 jogos, na verdade. Mas eu vou ser bem breve, tá? Eu tô numa vibe muito Pokémon, né? Tô fazendo as lives lá de Pokémon e tal. Aí agora teve essa Pokémon Presents aí que acendeu a chama ali. E esses dias eu comecei a jogar o Pokémon Pinball na live, assim. Eu abri a live... Ah, que legal. E ficava jogando um pouco Pokémon Pinball e depois emendava no Pokémon Red, né? O Pokémon Pinball é muito bom, não é a minha indicação, mas eu recomendo também, mas não é ela que eu ia falar. O Pokémon Puzzle League, cara, que entrou no Nintendo Switch Online há pouquíssimo tempo. Eu lembro desse jogo, eu lembro de alugar esse jogo na época do Nintendo 64, muito porque era um jogo de Pokémon, né? Mas ele é um jogo de puzzle, assim, estilo um Tetris, um Puyo Puyo, né? Essa vibe, assim. Só que ele tem uma mecânica dele muito particular ali, sabe? A forma como você monta as sequências das pecinhas ali, daquele Candy Crush ali, é bem diferente dele, assim. Ele não é tão livre, então você tem que pensar bem na hora de fazer os movimentos. Mas o mais legal desse jogo é que ele é 100% baseado no anime. Então, você tem as músicas do anime, você tem a dublagem, né, em inglês, né, dos personagens e tal, mas tem a dublagem dos Pokémons, o design todo do anime, dos Pokémons do anime, os personagens, você vai enfrentando eles através das fases. Então, cara, quando tocam as músicas ali, é uma nostalgia tão grande, sabe, pra quem via a primeira temporada de Pokémon, né, essa época aí. Então eu tô achando muito divertido, o jogo é difícil pra caramba, se tu bota assim na dificuldade mais alta, ele é bem difícil, mas nas dificuldades mais baixas você joga tranquilamente. Aí eu terminei ele na dificuldade mais baixa e agora eu tô jogando ele nas mais difíceis. E tô sofrendo, mano, pra jogar. Ele é muito legal. E seguindo a mesma linha de jogo de puzzle, assim, meio Candy Crush, meio Tetris, meio nessa vibe, também entrou no Switch Online o Kirby Avalanche, que é um jogo do Super Nintendo. Esse eu nunca tinha jogado e eu peguei pra jogar pela primeira vez e tem a mesma vibe aí do Pokémon, só que esse, meu amigo, é muito difícil, assim. E aí eu tô quebrando a cabeça pra tentar zerar ele, cara, porque ele é bem difícil, mas ao mesmo tempo ele é muito viciante. Esses jogos de puzzle, assim, eu gosto da dificuldade neles, porque eles são jogos rápidos, né? As partidas são rápidas e tal, então se for muito fácil não tem muita graça. E aí eu tô adorando, cara, eu tô adorando. E esse Kirby Avalanche, ele foi desenvolvido pela HAL Laboratory, né? Que é o principal estúdio do Kirby e é feito pelos mesmos caras, assim, então tem muito carinho envolvido ali.
ali. Então eu recomendo muito os dois, cara, pra quem gosta desse tipo de jogo, assim, de puzzle simples, sabe? Simples não, mas com esse escopo menor, assim, eu recomendo muito pra ser aquele joguinho que tá sendo o meu jogo entre coisas, sabe? Tipo, eu tô jogando o Xenoblade, aí passei umas horas no Xenoblade, aí eu tomei um banho, não sei o que, vou assistir uma série daqui a pouco. Aí enquanto eu não vou assistir a série, enquanto, sei lá, tô esperando a pizza chegar, eu jogo um pouquinho do Pokémon Puzzle League ou do Kirby, sabe? E tá sendo bem divertido. A musiquinha desse jogo é bem legal, né? Do Kirby? Do Puzzle League. Do Kirby também. A do Kirby, depois de um tempo, começa a infernizar sua cabeça. É verdade. Mas eu não sei se é porque eu tô preso na mesma fase há muito tempo, sabe? Mas o Puzzle League são as músicas do desenho, mano. São maravilhosas, cara. Pois é. Mas é isso, gente. Essas são as minhas indicações. E acho que a gente vai ficar por aqui, né, Coelho? Com certeza, essas foram as nossas indicações aqui do nosso Up Indica. Muitas coisas boas. Mais uma vez, muito feliz de estar esse quarteto aqui gravando juntos. Um beijão, muito obrigado. Emocionado. Estou emocionado aqui. Muito obrigado por todo mundo que tá ouvindo aqui até o final, a gente, e tá apoiando a gente lá no catarse.me/up e seguindo a gente, o @segue o Up em todas as redes, né, cara? No Twitter, no Instagram e lá na Twitch também. Lembrando que todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, o Up tá de volta aqui com mais um episódio maravilhoso e que a gente não bateu a meta pra gente continuar pagando produção pro mês que vem. Tá quase lá, tipo 96%. Então, se você tá em cima do muro e você pode, cara, entra lá no nosso Catarse que ajuda pra caramba. E se você não pode, pelo menos deixa uma review aí, ó, 5 estrelinhas aí no seu agregador de podcast que também ajuda a gente pra caramba, beleza? Dito isso, meus amigos, nos vemos na semana que vem. Beijo, Cardoso, Márcia, Dan, quarta-feira, 10 horas. Beijos. Beijo, semana galera. que vem. Valeu, Até gente. a próxima. Tchau. Valeu.